Como explicar a contradição de Marcos 1,39 e Lucas 4,44? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, aqui em Marcos 1,39, né, diz que Jesus ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Lucas diz que ele estava nas sinagogas da Judéia. Afinal, ele estava onde? Na Galileia ou na Judéia? Quem está certo? Marcos ou Lucas? Ou temos aqui alguma questão de tradução? Bom, eu quero trabalhar um pouquinho esse texto, que esse vídeo aqui e esse texto ele vai mostrar a importância de você ter pelo menos um conhecimento básico de crítica textual. Por quê? Porque esse texto ele é resolvido em cima desse assunto, né? E aí o que acontece? Eu vou trazer aqui alguns manuscritos gregos, tá? Para mostrar para vocês aqui algumas questões. E aí a gente vai resolver essa questão, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha vontade de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui está o meu contato, tá? Do WhatsApp. Então você entra aí e fala diretamente comigo. E aqui está a página do meu Instagram. Caso você queira seguir, o link está aqui na descrição deste vídeo, certo? Esse curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado, certo? Também temos o curso de hebraico, só que o curso de hebraico ele está aqui nessa parte de membros, né? Na parte aqui, seja membro do canal. Então, caso você queira fazer parte também do curso de hebraico, você paga apenas R$20 mensais. Quando você clica, você tem 3 opções. Então você entra nessa opção 2, que é R$20 mensais, é onde está o curso de hebraico. E automaticamente, quando você assina esse nível 2, você tem acesso ao conteúdo do nível 1, que é falando sobre todos os versículos do Apocalipse e mostrando as variantes textuais neles, beleza? E aqui também tem uma matéria, né, de crítica textual que eu escrevi recentemente. Caso você queira adquirir, é só falar comigo, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, o que acontece? Os manuscritos do Novo Testamento, né, quando eles começaram a ser copiados, eles foram espalhados, né, por diversas regiões, Egito, Grécia, né, ali em diversos locais, no Ocidente, no Oriente, né, e em várias regiões geográficas. Com isso, muitos manuscritos gregos eles foram copiados, né, e eles têm alguns erros, né? Você vai encontrar cópias que têm erros e você encontra cópias que não têm erros. Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui a imagem, né, para mostrar a vocês essa questão. Ó, esse manuscrito aqui de Lucas, ó, Lucas 4,44, é o texto que nós vamos aqui analisar. Perceba que essa última palavra aqui, ó, é a palavra Iudaias, né, que é Judéia, exatamente como está aqui, né, nessa tradução e praticamente em todas as traduções, contrariando Marcos 1,39. Então o Codex Sinaíticos, né, ele traz essa leitura, Judéia, em Lucas 4,44. Quando olhamos para o Codex Vaticano, que é esse aqui que está na tela, você tem aqui, ó, Iudaias também, que é Judéia também, certo? Então o Codex Vaticano, que é do século IV, juntamente com o Codex Sinaíticos do século IV, eles trazem essa leitura. Aí quando nós pegamos, por exemplo, aqui, ó, o Codex, esse aqui é o Codex Efraimi, tá? O Codex Efraimi, ele traz aqui, ó, Iudaias, Judéia, certo? O Codex W, que é esse aqui, ele traz Iudaion. On aqui é um plural, né? Ou seja, o escriba aqui ele já errou, né? Ele colocou das Judéias, só que não é das Judéias, é da Judéia, né? Aí o que acontece? Quando nós olhamos para esse manuscrito aqui, já não tem erro, já não tem esse problema com o livro de Marcos 1,39. Por quê? Porque aqui, ó, você tem, ó, Tes da Galileia.
Então, quer dizer, o Codex Alexandrino, em Lucas 4:44, ele não traz Judéia, ele traz Galileia, concordando assim com Marcos 1:39 e não tendo esse erro. Aí você pega, por exemplo, outro códex, né, que é esse aqui, ó, Tes Galilaias. Esse aqui é o Códex D, é um códex do Ocidente, né? Ele é do século V, assim como o Códex Alexandrino, e eles não trazem esse problema, né? Essa leitura errada. Então, quer dizer, tanto o Códex Alexandrino quanto o Códex D, eles trazem a mesma leitura, ou seja, da Galileia, certo? E aí, quando nós pegamos o Novo Testamento grego que nós temos impresso, né, em mãos, o que acontece? Muitos deles, como esse aqui, ó, esse texto grego aqui do Nestle Aland, edição 28, ele é baseado nesses manuscritos que tem esse problema, certo? E nossas traduções, ou a grande maioria delas, também seguem esse problema. Por quê? Porque elas foram baseadas em um texto grego que tem esse problema. No entanto, quando você pega esse texto grego aqui, ó, que é o texto da família 35, ele já não tem esse problema. Por quê? Porque ele é um texto grego bizantino, né? Que ele traz essa leitura aqui, ó, Galilaias, e não Judéia, tá? Então, quer dizer, nesse texto grego aqui, assim como o Códex Alexandrino e o Códex D e outros manuscritos, eles não trazem nenhum erro aqui. Por quê? Porque eles colocam Galilaias. Quando você pega o texto majoritário, esse aqui, ó, esse texto grego aqui, ele também não traz esse problema, porque ele coloca Galileia, certo? E não Judéia. O Textos Receptus, que é esse texto grego aqui, ele também não traz esse erro, tá? Então, se você olhar esses dois textos na Bíblia, King James de 1611 e também na ACF, elas não trazem esse problema. Por quê? Porque elas foram baseadas, essas duas traduções, elas foram baseadas nesse texto aqui, nesse texto grego. Então, como elas seguem esse texto grego, e esse texto grego não tem esse problema, então você não tem nenhum problema nesse texto. Agora, as outras traduções que nós temos em português, elas foram baseadas nesse texto grego, que traz aqui essa variação e coloca Marcos contra Lucas, certo? Então, a questão aqui envolve uma questão de variante textual. Por isso que é bom a gente sempre estudar esses assuntos, porque tem muitos problemas que são resolvidos por meio das variantes e dos manuscritos gregos. Então, assim, a grande maioria dos manuscritos gregos, assim como traduções antigas, elas trazem Galileia e não Judéia, certo? Mas existem manuscritos que trazem Judéia, certo? Então aqui é uma questão de variação textual. Ou seja, a Bíblia CF e a King James de 1611 e outras, eu acho que a ARC, ela também não tem esse problema, né? E também a LTT também não vai ter, porque elas são baseadas no tipo de texto grego bizantino, certo? Então, o problema ele ocorre apenas em várias Bíblias, mas não em todas as Bíblias. Então é sempre bom você ter mais de uma tradução para fazer consulta, né, para você olhar, porque nem todas seguem o mesmo texto, certo? Então, se você seguir o texto bizantino, né, juntamente com o Códex D e o Códex A, você não tem aí nenhuma contradição, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.